A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu agradeço a você por ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e o nosso objetivo aqui neste canal é levar sempre uma mensagem diretamente da palavra de Deus, ou seja, todas as nossas mensagens são baseadas na Bíblia, porque acreditamos e confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, são aquilo que Deus tem revelado para nós, para que possamos ter uma vida digna, plena de aceitação, tanto para Ele quanto para os homens de boa vontade. Amém? Meu querido, eu peço já que você deixe aí o seu like para nos ajudar a fazer esse trabalho evangelístico. Nós estamos falando sobre o mover de Deus na vida de quem vive segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fonte de inspiração e luz, né? E luz para o caminho. Por quê? Porque a luz, veja só, em um mar, o farol ele serve para guiar os navegantes. A luz de Deus é o nosso farol, porque ele vai nos mostrar a direção que devemos seguir. E quando nós estamos caminhando na luz, podemos correr tranquilamente. Por quê? Porque sabemos para onde estamos indo. Podemos saber com segurança, porque não vamos cair em alguma armadilha, porque a luz, ela clareia. E onde há luz, não há trevas. Aonde há luz, não há trevas. Se você tem conhecimento, se você tem sabedoria, não vai ter dúvidas, não vai ter incertezas. Por quê? Porque o conhecimento está em você. Muito bem, nós estamos falando da palavra, do fogo, da água, do rio de vida, né? Em Gênesis, nós lemos que no Éden havia a árvore da vida e também um rio que fluía, né? Não se menciona, todavia, que esse rio era o rio da vida, mas no livro de Apocalipse, no capítulo 22, nós lemos que a árvore da vida cresce junto ao rio da vida. Portanto, é justo supor que, se a árvore da vida está aqui em Gênesis, é porque esse rio também é o rio da vida. E de onde flui o rio da vida? Do Éden. E o que era o Éden? Bom, o Éden era o lugar onde estava o homem e a mulher antes de comerem um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de pecarem contra o Senhor. Certamente o Éden é caracterizado por muitas coisas, mas eu quero enfatizar apenas uma característica. Antes do pecado, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Quando fala que viviam nus, é porque no coração, na mente, na visão deles, não tinha a maldade, não tinha, coisas com que se envergonhar, não tinha atitudes com que se envergonhar. O pecado, ele é cometido, e quando cometemos o pecado, isso gera em nós uma culpa, isso gera em nós um medo, isso gera em nós uma vergonha. Por quê? Porque nós, falhamos, erramos. Aí, o nosso orgulho tenta querer apagar. Não, nós somos perfeitos, nós somos íntegros. E o pecado, ele tira isso de nós. Quando Jesus vem, ele vem para restaurar justamente isso. Ele veio trazer a justificação, porque toda a lei aponta para Cristo. E toda a lei, ela vem para me mostrar, vem para mostrar para a humanidade que sem Deus o homem não tem como vencer o mal, não tem como andar de forma justa na presença de Deus, por causa do pecado. A principal característica do Éden é que ele é um lugar de nudez. Isso certamente possui um significado espiritual e simbólico. Por quê? Porque a ausência de roupa nos fala de quê? Justamente de transparência. Então, eles estavam transparentes um para o outro, não tinham com que se vergonhar, não tinham com que estar com medo ou envergonhado, né? Por quê? Porque eles andavam de forma íntegra, pura,
não tinha nada para se envergonhar. Então, no dia em que o pecado veio e eles foram expulsos, perderam o acesso à árvore e também ao rio da vida. E o principal sinal do pecado foi a percepção de quê? De que eles estavam nus. A partir daí, por causa do pecado, nós não conseguimos mais ser completamente transparentes uns para os outros. Por quê? Deus, ele sabe os pensamentos. É por isso que a palavra diz que antes da gente abrir os nossos lábios e proferir alguma palavra, alguma coisa, Deus, ele já conhece a intenção do nosso coração. Então, depois do pecado, não há mais transparência absoluta, né? Você não pode mostrar tudo que está dentro de você aos outros. E, na verdade, nem os outros querem ver. Por quê? A nudez é algo que incomoda. Como você se sentiria se alguém completamente nu se sentasse ao seu lado? É uma sensação de desconforto, né? Entenda, porém, que não estou falando de uma nudez física, mas de uma nudez, de uma transparência da alma, das intenções, daquilo que está dentro do coração. Por isso que o Senhor fala que o mal não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque dentro de nós, dentro de cada um de nós, existem coisas que prejudicam tanto a nossa vida como aos outros. Por isso é que nós precisamos de Deus para que Ele venha nos purificar. E que quando nós estamos com Ele, o que é que vai acontecer? Dentro de nós vai fluir rios de água viva. Você não pode estar nu diante daquele com quem você tem aliança. A nudez só acontece no casamento, porque no casamento existe aliança. Então, quando eu faço uma aliança com Deus, então Deus, ele quer que nós venhamos a nos mostrar completamente a Ele. Porque se nós temos uma aliança, Ele precisa nos conhecer, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos mudar a nossa maneira de ser, de agir. Para quê? Para que possamos trazer para nós o sangue e lavar as nossas vestimentas, as nossas ações e colocar vestes novas, né? Mas, mesmo assim, há limites. Os filhos não deveriam ver a nudez dos seus pais, assim como o discípulo não está preparado para ver a alma de seu líder nu diante dele. Ver a nudez atenta para o defeito do outro. Irmãos, de aliança não expõe a nudez um do outro, mas a encobre. Por isso que Jesus veio morrer por mim e por você, porque ele vem encobrir, né, a nossa nudez. Aos homens não precisamos mostrar tudo. Já observou como é chato aquele irmão que abre toda a sua vida com cada pessoa que se encontra? Talvez isso não seja verdadeiramente transparente, porque algumas vezes o melhor lugar para se esconder é na frente do holofote. Diante de uma luz muito intensa, nossos olhos se ofuscam e não enxergamos nada. Diante de homens, precisamos de nossas roupas que simbolizam atitude. A Bíblia nos fala de vestes de louvor, mas também nos fala de vestes do espírito angustiado. Fala para tirar roupas pesadas e colocar vestes de alegria. Olha que maravilha! Eu escolho com que roupa eu vou me apresentar diante dos irmãos. Eu posso estar passando por uma grande luta. Eu chego diante da igreja com vestes de louvor. Não seria apropriado se eu, como pastor, ou como membro, ou como líder de célula, ou mesmo como irmão comum, chegasse diante dos outros irmãos mostrando todas as minhas lutas. Ninguém quer ver a minha luta. Ninguém quer ver a nudez do pastor. Ninguém quer ver a nudez do líder. Nós queremos ver um líder vestido com honras e com glórias. Por quê? Para que nós possamos nos espelhar neles. Então, isso não é hipocrisia. Para aqueles quem tem uma aliança da intimidade, eu vou mostrar, eu vou me abrir, ou seja, eu vou confessar, eu vou ali, para quê? Para que nós possamos estar orando, intercedendo uns pelos outros. Então nós devemos fazer o quê? Usar roupas diante dos homens, mas seja completamente transparente diante de Deus, ou seja, mesmo que eu esteja vestido para os meus irmãos, para a igreja, mas diante de Deus eu tenho que estar
transparente, ele tem que me conhecer, eu tenho que confessar, Senhor, me perdoe, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui, reconheço que eu preciso do Senhor. Então é isso, meus queridos, que nós devemos buscar, né? Mas se com as pessoas não temos mais como sermos completamente transparentes, e mesmo não se pode dizer com a respeito do Senhor, com Deus nós devemos ser totalmente transparentes. Só estando completamente desnudo na presença de Deus, nós assumimos a posição onde tem acesso ao rio da vida, a vida que sai do Éden. Por quê? Porque nós estamos na presença, nos convertendo ao Senhor, buscando a Ele, para quê? Para que Ele possa transformar a nossa vida, para que Ele possa nos cobrir, sabe, com o seu sangue e nos dar vestes novas. Então o rio não flui se a sua vida e o seu pecado está encoberto diante dele. Então nós temos que confessar, né? Abra completamente o coração para Deus, diga tudo para Ele, confesse, creia. Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não seja pretensioso diante dos olhos de quem tudo vê, ou seja, Deus, Ele sabe todas as coisas. Não tente parecer ser coisa alguma, mas retire as folhas secas da figueira e mostre o seu coração. O que isso quer dizer? Nós temos que, sabe, nos desnudar diante do Senhor, confessar, buscar. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Não teremos avivamento enquanto não ficarmos nos maquiando diante de Deus. Se nós queremos o mover de Deus na nossa vida, temos que praticar. Não pense que Deus lhe ama porque você é bonzinho. Ele já lhe amava muito antes da sua conversão. Antes de se tornar ovelha, Ele já amava a cobra que há em você, ou a cobra que você era, ou a cobra que eu era, né? E Ele morreu por mim, morreu por você, muito mais agora que tanto eu como você nos tornamos filho dele. O amor de Deus não se altera. O amor de Deus é inalterável. Eu é que preciso de mudança. Eu é que preciso amá-lo. Eu é que preciso receber esse amor na minha vida, confiando e tudo mais Ele falar. Aí você vai sentir o mover de Deus na sua vida, porque você vai estar dentro da vontade de Deus. Você vai estar mergulhando nesse rio de vida. Esse rio vai gerar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. O quê? Fontes de água viva. Fontes de águas vivas. É no plural. O que vai gerar em você são fontes de águas vivas. Não é uma fonte, não. São fontes. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Não há nada que você conte a Ele que Ele já não saiba. Não tem nada que você possa chegar assim, Ele já sabe, meu querido. Por isso, o que que Deus quer? Ele quer que a minha atitude de arrependimento, sabe? Ele quer que eu reconheça que eu preciso dele. Deus nunca vai agir nas necessidades das pessoas, a não ser que as pessoas se voltem para Ele, a não ser que as pessoas se arrependam. Então, o arrependimento é a primeira parte fundamental para o mover de Deus na tua vida. Por quê? Quando você se arrepende, você começa uma nova caminhada, uma nova trajetória, você começa a se converter a Deus. Isso é um processo. Não é que você vai aceitar Jesus hoje e amanhã você já vai estar santo, consagrado. Não, você vai passar pelo processo. Você primeiro tem que você arrepende do seu pecado, confessa o pecado, e você vai agora se esforçar para quê? Para passar na porta estreita e para caminhar o caminho estreito. Porque apertada é a porta, estreita é o caminho. Jesus já disse isso, então eu tenho que me esforçar. O reino dos céus, ele é conquistado pelo nosso esforço. Não é por causa da nossa obra, não é porque eu sou bom, não. É porque eu tenho que mostrar para Deus que eu estou disposto a deixar o Espírito Santo a conduzir a minha vida na presença dele. Isso é a porta apertada, isso é o caminho estreito. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela vem contra a minha vontade, contra a sua vontade. A nossa carne, o nosso corpo, a tendência dele é nunca obedecer a Deus e fazer sempre a vontade dela.
Quando o nosso espírito é ressurgido dentro de nós, quando o Espírito Santo chama o nosso espírito para a vida novamente, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito vai convencer a nossa alma vai estar junto com o Espírito lutando para que a nossa carne obedeça aos mandamentos do Senhor. E isso é a porta apertada e o caminho estreito. Muita gente quer Deus, quer ter Jesus como se fosse um mágico para fazer. Não é assim que funciona, meu querido. Nunca foi assim. Desde o princípio, Deus quis o quê? Comunhão. O que aconteceu? Quem quebrou a comunhão? Foi Deus? Não, não foi Deus. Deus, ele estava lá, protegendo, abençoando o tempo todo. Quem foi que traiu Deus? Com certeza todos nós. Por quê? Porque todos nós herdamos o pecado adâmico. Mas desde a fundação, Deus já havia preparado um plano de redenção. Só que ele precisava preparar a humanidade para isso. Só que ele precisava preparar o povo para isso, porque Deus nunca esteve ausente da humanidade. A humanidade sempre esteve longe de Deus, porque sempre quis caminhar nos próprios caminhos. Mas Deus nunca se afastou do povo que ele criou, da criação que ele criou. Infelizmente, a terra também sofre com isso. A terra, a nossa natureza sofre com isso, por causa do pecado de Adão. Então, qual é o objetivo nosso agora? É reconhecer isso, é voltar-se para Deus. Você quer ter o mover de Deus na sua vida? Então, meu querido, é por aqui, o caminho é esse. É confessando Jesus, é buscando Jesus, é se arrependendo, porque Deus, ele quer fazer uma grande obra na sua vida. E ele vai fazer. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. E nós vamos continuar falando sobre isso. Por quê? Porque Deus, ele tem interesse de se movimentar na sua vida. Deus, ele tem um projeto para cada um. Antes de nos formar no ventre de nossa mãe, Deus já sabia as coisas. Foi ele quem soprou o seu fôlego de vida em nós, quando nós estávamos ainda lá no ventre da nossa mãe. Amém? Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.